aí, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 28 de janeiro de 2017. Vamos começar em mais um vídeo de final de semana e como vocês já sabem, final de semana é dia de vídeo sobre economia. E hoje eu vou falar sobre um assunto que acaba sendo muito importante, que é o que vai gerar o superávit primário do país, tá? Que seria mais ou menos a gestão da dívida pública. Então a gente vai falar de gastos, arrecadação e dívida pública federal. Para vocês terem uma ideia como isso é importante na bolsa, só o fato da taxa de juros do Brasil cair, menor quantidade de juros vai ser pago, com isso, menor chance de gastos do país, vocês viram já a capacidade que a bolsa teve de crescer, tá? Só com essa perspectiva. Então, acho que é muito interessante quem puder acompanhar aí, continuar até o final do vídeo, tá? E eu espero que vocês gostem. Eu também recomendo muito fortemente que vocês curtam a página lá do Facebook. Eu sempre tenho tentado colocar lá notícias, lá um caminho que acaba sendo um pouco mais rápido. Então vamos lá, vamos começar por um slide que eu até já botei em outro vídeo. E por incrível que pareça, esse mesmo slide aqui eu botei em um PIB do Brasil de dezembro, mostrando por que a bolsa não estava subindo, porque o PIB veio muito ruim no terceiro trimestre. E é engraçado que um mês depois, tá? Um mês e alguns dias depois, a gente tem o mesmo gráfico e a bolsa está disparando, né? A bolsa está na máxima dos últimos 4, 5 anos aí pelo menos. Aqui a única coisa que eu quero mostrar é o seguinte, o PIB ele é composto, tá? Se a gente olhar pela ótica da demanda, ele é composto de despesa de consumo das famílias, consumo do governo, né, gastos do governo e formação bruta de capital fixo. A gente vê que essa recessão toda ocorreu porque, olha só, os gastos das empresas inclusive de forma nominal, caiu. Então, se a gente botar em termos reais, ainda descontando a inflação, isso aqui é uma queda muito brusca. Além disso aqui, ainda tem a balança comercial, tá? Que eu tirei porque é bem pequenininho ainda no Brasil a diferença entre importação e exportação. Então, é isso. O PIB aqui a gente percebe que ele parece grande, mas essa inclinação aqui menor mostra que ele está crescendo menos do que a inflação desse período. Então a gente tem como a gente pode aumentar o PIB, tá? Como o país pode aumentar o PIB? Porque no final, se o PIB aumentar, aumenta a arrecadação e aí aumentando a arrecadação ele pode gastar mais. Então pode pagar mais servidor, pode fazer mais obras de infraestrutura, pode gerar mais dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança. E isso é que depois acaba movimentando o país, né? Os investimentos que o Brasil, que o governo acaba fazendo porque ele conseguiu uma arrecadação maior. Para isso é importante aumentar o PIB do país. Então pode aumentar o consumo das famílias, que para isso no Brasil seria importante reduzir as dívidas das famílias ou aumentar a renda delas, porque aí o percentual de dívida sobre a renda seria menor. No período de 2010 a 2013, o Brasil teve um crescimento bom e várias empresas do mercado interno, tá? Como as lojas de vestuário, por exemplo, elas cresceram muito porque as famílias se endividaram muito. Hoje em dia, essa questão já não é mais possível. Consumo da administração pública, que são os gastos do governo. Foi o que tem sido feito aí nos últimos 3 anos, principalmente, desde que a Dilma em 2014 aumentou muito os gastos, a gente vai ver mais para frente, para tentar se eleger, e agora em 2016 teve uma freada, mas ele tem se mostrado inócuo, essa forma aqui, porque é muito pouco. Vocês viram que é em torno de 19% total dos gastos do governo em relação ao total. Então, mesmo que o governo se endivide e gaste muito, tem um percentual que melhora da recessão, mas não é tanto, entendeu? E a formação bruta de capital fixo são os investimentos das empresas. Para aumentar isso, só reduzindo a taxa de juros. A gente já viu no vídeo lá de juros como a redução das taxas de juros faz aumentar a atratividade dos investimentos.
A gente deu até um exemplo de um investimento de Alupar, por exemplo, mostrando que a taxa de 14% não valeria a pena e 10% valeria a pena. Então, quem quiser, volta lá no outro vídeo e dá uma olhada. E isso aqui é um. E isso aqui já está ocorrendo no Brasil, essa redução. Então, provavelmente, o próximo ciclo de crescimento vai começar por aqui, pelas empresas. E, por final, né, se o Brasil todo ficar parado, o Brasil ainda tem como crescer o PIB se a balança comercial ficar melhor, né? Se o Brasil começar a produzir muito aqui para exportar. É mais ou menos o que a China faz. Exporta mais do que importa. Para isso, a moeda precisa ser fraca. E aí, vamos passar para o próximo. Como é que é a fórmula de cálculo da variação da dívida pública? É bem simples, tá? Os gastos do governo são iguais à arrecadação do governo mais a variação. Normal, né? Se a gente, por exemplo, na nossa casa ganha um salário de, sei lá, 5 mil reais e a gente gasta, se a gente gasta 5 mil e tem um salário de 4 mil, a nossa dívida vai aumentar 1.000, né? Da mesma forma, o contrário, se a gente gasta 5 mil e arrecada, né, e ganha 6 mil líquido, a nossa dívida vai diminuir 1.000. Se a gente não tiver dívida, a nossa poupança, o nosso investimento vai aumentar 1.000. E no governo é a mesma coisa. Gasto é igual a arrecadação mais variação da dívida pública. Então, para reduzir a dívida pública, a gente tem duas formas. Ou a gente reduz o gasto do governo, que a PEC agora dos gastos públicos deve fazer isso, porque o máximo que vai poder aumentar é a inflação, ou aumentar a arrecadação de impostos, que seria isso aqui. Aumentar esse T. E para aumentar a arrecadação de impostos, existem duas formas também. Ou a economia cresce, porque com isso ela gera mais impostos que vão ser arrecadados pelo governo, ou senão o governo aumenta alguma alíquota de algum imposto. Sempre essa segunda opção é que foi escolhida, tá? Em todos os governos aí, tá? Se bobear até desde lá da República Velha, do café com leite, essa foi a estratégia utilizada. Se bobear até antes, né? Marquês de Pombal com a derrama, por exemplo, lá em 1700 e pouco também. Então, para aumentar a arrecadação de impostos, sempre no Brasil aumentou-se a alíquota. Pela primeira vez, o Brasil está experimentando, em vez de aumentar a alíquota, reduzir o gasto do governo. Isso aqui, tá, eu peguei do site da Receita Federal, eu fiz uma tabela, eu vou até mostrar lá no Excel que eu acho que vai ser mais fácil. Esse é o PIB, essa é a receita, vamos falar sobre os gastos. Aqui são as despesas da União por grupo, tá? Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, janeiro a dezembro de 2016. Aqui tem as despesas correntes, tá? O Brasil ele divide dessa forma, tem despesas correntes e as despesas de capital. As despesas de capital são as despesas geradas por causa da dívida, ou seja, amortização da dívida, inversões financeiras, investimentos e mais a rolagem da dívida, que é essa parte aqui de baixo. Essa parte da rolagem a gente deixa para depois, não vamos analisar hoje. O que importa aqui é essa, despesas correntes do Brasil, 1 trilhão, 522 bilhões de reais. E despesas de capital, 352 bilhões de reais. Agora olha como esse número cresceu, tá? Que é aquele meu gráfico lá. Era 1.399 em 2015, quer dizer, um aumento aí de quase 9%. Aí tem 1.356, que não subiu muito, valor nominal 1.271 e 1.189. Tá? Então, quer dizer, a gente tem aí esse aumento aí de 8, 9% cada ano, e a arrecadação teria que acompanhar, né? Então, vamos ver se a arrecadação acompanhou. A arrecadação veio 1.360 bilhões, isso do governo federal, tá? Sem contar, por exemplo, o IPTU, sem contar IPVA, sem contar ICMS, que é receitas estaduais e municipais, tá?
Então teve 1.360.000.000, mas o problema é sempre esse aqui, ó. A previsão do orçamento sempre é um número maior. O Brasil ele sempre fez isso, ele faz um orçamento com uma previsão maior, aí depois faz uma coisa menor e aí gera um déficit, tá? Sempre não, né? Nos últimos anos tem feito isso. Olha, aqui em 2015, por exemplo, ó, eles previram 1.481, só fizeram 1.282. Então, quer dizer, teve uma diferença de 200 bilhões em relação ao orçado. Aqui, ó, uma diferença de 140 bilhões em relação ao orçado. Mas o que eu quero mostrar aqui também é o seguinte, ó, em 2013 era 1.219 bilhões. Aqui só subiu 2%, 1.243. Aqui só subiu 3%, 1.282. E aqui subiu um pouco mais em 2016, mostrando que um pouco da crise já deve estar passando, mas também por um outro motivo, por causa desse mês de outubro aqui. Eu acho que vocês lembram que se falou, né, da repatriação do dinheiro para o Brasil, que estava lá no exterior, que fizeram uma alíquota lá melhor, uma multa lá, ia pagar os 15% mais 15% de multa. Então vocês percebem aqui que em receita tributária veio um valor bem maior do que o dos outros meses, ó, em torno de 24, 25 bilhões a mais. E aqui em outras receitas vem um número de 22, 23 bilhões a mais. Então esse mês aqui, ó, entrou 50 bilhões extra no caixa do governo. Mesmo assim, 1.360.000.000 não foi suficiente para chegar na previsão, mesmo assim, e não foi suficiente para pagar nem as despesas correntes. Então vamos voltar lá para o gráfico. Aqui é o gastos correntes e aqui é a arrecadação. A gente vê que até 2013 o Brasil ainda gerava um superávit, ou seja, um superávit primário, né? Sem contar as despesas com a dívida, o Brasil conseguia arrecadar mais do que ele gastava. Então a única coisa que aumentava, a única variação que tinha da dívida pública era referente a ela própria, não por gastos do governo. A partir de 2014, esse número mudou, né? Virou negativo em mais de 100 bilhões. 2015 também, em 2016 veio um número pior ainda. Isso mostra que a variação da dívida pública tem crescido cada vez mais. Por que também? Porque a despesa que ela gera é cada vez maior, porque se o número de dívida pública é maior, o valor do juro dela é maior também. E até porque em 2016 a gente ficou muito tempo com 14%. E eu cheguei a comentar que o Banco Central deveria ter baixado antes a taxa de juros. Mas agora a gente está prestes a fazer o caminho inverso. Aqui a gente tem a variação da dívida pública, tá? Mostrando que, por exemplo, em dezembro de 2015 era 2.793, mais 3.112, e as pessoas erradamente usam só esse número para calcular, que a dívida pública federal em poder do público, que é a soma da dívida interna com a dívida externa, mas também existe uma dívida que está em poder do Banco Central. O Banco Central ele emite moeda, tá? Ele tem o monopólio da emissão de moeda, e uma das contas é o passivo dele, no caso, e o ativo dele seria um dos três principais seria financiar o Tesouro Nacional. E como ele financia? Comprando títulos do Tesouro. Então a gente vê aqui que ele subiu de 1.286 para 1.522 bilhões, mostrando aqui essa diferença de 500 e poucos bilhões, que deve se aproximar muito desse 514. Como a gente viu aqui, existem algumas despesas que são inscritas e não processadas, por isso que o valor não é igual como naquela fórmula, tá? Mas quando tudo ficar processado, o número tem que ser igual. Então vamos dar um exemplo rápido, porque o que eu quero mostrar é o seguinte, o Brasil ele não precisa reduzir a dívida dele. Ele também não precisa acabar com a dívida dele. O que precisa é reduzir a relação entre a dívida e o PIB. E vocês vão ver como é complicado isso, tá? A partir do momento que tiveram 3 anos de complicação aí, que a gente tentou fazer uma coisa diferente,
E a gente vai ver como é difícil pagar esses 3 anos de uma coisa diferente. Imagina que você ganha um valor e você por 3 anos da tua vida se resolva gastar mais do que você ganha, tá? Para aproveitar a vida mesmo, você resolveu aproveitar, provavelmente depois você vai demorar mais de 3 anos para pagar isso, e vai ser o que vai acontecer no Brasil. O PIB total do Brasil hoje está em 6,1 trilhões de reais. Gasto total 1,944, arrecadação 1,360, e aqui no gasto total eu estou incluindo a despesa de capital e as despesas não processadas. Então a variação da dívida pública será de em torno de 584 bilhões de reais, tá? Que é um pouco diferente daquele número anterior, porque eu coloquei aqui as não processadas também. Então vamos lá, vamos entender. Vamos botar nesse exemplo, eu botei aqui exemplo 1, mas acabou sendo único. Vamos imaginar que nesses 10 anos a inflação seja em torno de 5% e o PIB aumente 3%. Isso aconteça por 10 anos em média. Então os gastos no ano 10 vão ser de 3,18 trilhões, a arrecadação no ano 10 já vai chegar bem próximo a 2,9 trilhões. Lembrando que essa arrecadação ela não precisa ser maior do que o gasto, porque aqui está incluído os gastos com capital, tá? Então provavelmente esse valor aqui supera aqui o que foi gasto capital, então aqui existe um superávit primário, provavelmente. Provavelmente não, com certeza, né? Porque a dívida aqui a gente vai ver na tabela. E o PIB no ano 10, se isso tudo acontecer, vai ser de 13,17 trilhões. Só tem uma coisa que eu quero mostrar. Os gastos eu corrigi só pela inflação, por causa da lei da PEC dos gastos públicos, que obriga os gastos brasileiros a serem corrigidos apenas pela inflação. Já a arrecadação e o PIB, eu aumentei pela inflação e mais pelo PIB. Por isso que o valor vai chegando próximo. Mas olha na tabela ao lado como é que isso se dá. A gente vê que vai aumentando a diferença e depois ela começa a diminuir, quando a arrecadação chega num nível que 8% disso é maior do que 5% disso. E o que importa para a gente é a relação da dívida pública total pelo PIB. Então a gente vê que hoje a gente tem uma dívida pública total, incluindo a dívida que está em controle do Banco Central, de 76%, que é a dívida bruta total. E a gente tem em torno de uns 51, 52% de dívida pública em poder do público. Essa dívida deve subir até 82%. Em poder do público em torno de 56, 57%, para depois começar a cair. Tá? E quando chegar aqui, 68%, seria em torno de 40 e poucos por cento, que era o que a gente conseguiu por 10 anos aí, durante o primeiro e o segundo mandato do Lula e o início do período da Dilma, tá? Que eu considero já uma taxa razoável. Então, para você ver, 3 anos de heterodoxia na economia vai causar 10 anos aqui de problema para o Brasil. Mas nesse período, com a taxa de juros caindo e o Brasil mostrando essa rigidez e essa necessidade de entrar agora no rumo certo, vai fazer com que a Bolsa suba, como já está fazendo. E agora, só para terminar, eu queria mostrar uma curiosidade, né? Acho que muita gente aqui investe no Tesouro Direto, esses títulos que a gente está vendo são do Tesouro Direto, mas eu queria mostrar isso aqui. Olha só, em 2016, o estoque da dívida é 41 bilhões de Tesouro Direto. A gente viu que o total da dívida pública em poder do público é de 3 trilhões e 100 bilhões. Então, quer dizer, o Tesouro Direto ele representa um pouco mais de 1% do total da dívida pública do Brasil que está em poder do público. Então, o Tesouro Direto ainda tem muito a crescer, tá? Botei isso aqui mais de curiosidade para vocês verem. Vocês viram que aqui o estoque está crescendo sempre. Ó, eram só 25 bilhões em dezembro de 2015, agora já é 41 bilhões. Boa parte disso é remuneração, que são títulos que cresceram, que rentabilizaram muito nesse período. Então, 25 bilhões virou 41 bilhões.
tá? Um aumento de 60% aí das pessoas, procura do Tesouro Direto, está cada vez maior. E esse número aqui eu imagino que deva chegar em uns 5% do total, não deve demorar tanto assim, eu imagino que antes de 2020, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo de hoje, como vocês sabem, sábado é de economia. A gente tenta dar um enfoque diferente aí do que os outros canais fazem, porque o Bolsa de Valores é muito ligado com a economia, muito ligado com essa questão. Quem não entende isso acaba perdendo algumas coisas em relação à bolsa mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha, não esqueçam de dar o joinha aí. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, por favor. E se inscreva na página do Facebook, avisa os amigos, compartilhe os vídeos. Muito obrigado aí a todos, bom final de semana e ótimos negócios na segunda. Abraços.